Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de cálculo volume 1 de James Stewart, seção 7.3, exercício número 2. Vamos ao enunciado. Calcule a integral usando a substituição trigonométrica indicada. Esboce e coloque legendas no triângulo retângulo associado. Integral x elevado ao cubo vezes a raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado dx, onde a substituição é x igual a 3 seno de θ. Bom, partindo aqui da substituição que foi dada, x igual a 3 seno de θ, isolando o seno de θ, temos aí seno de θ igual a x sobre 3. Qual é o conceito de seno de θ em um triângulo retângulo? É o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, se fizermos a representação do triângulo retângulo, aqui está o ângulo θ, aí temos aqui o cateto adjacente, cateto oposto e aqui a hipotenusa. Então, aqui pela relação, o x é o cateto oposto é o x, o 3 é a hipotenusa e o cateto adjacente, né? Se a gente pegar lá a relação de Pitágoras, né? Hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos catetos ao quadrado. Isolando esse cateto, ficaria a raiz quadrada da hipotenusa ao quadrado, 3 ao quadrado, 9, menos o outro cateto ao quadrado, x quadrado, que é exatamente o termo que aparece aqui da substituição. Então, quando aparecer esse termo ali na integral, a substituição que a gente faz é pelo seno de θ. Bom, tendo feita a construção do triângulo retângulo, agora além do x, né, da substituição, a gente precisa do dx, então a gente deriva. Então temos aí, deriva de um lado, derivada de x dá dx, igual 3 é constante, está multiplicando copia, a derivada do seno é o cosseno de θ, derivei em θ, multiplico por dθ. Então vamos ter aí integral, onde era o x, vamos trocar por 3 seno de θ, então fica 3 elevado ao cubo, aí vezes o seno ao cubo de θ, vezes a raiz quadrada de 9, menos, ali onde era o x, fica 3 quadrado, seno ao quadrado de θ, vezes, ali onde era o dx, a gente troca por 3 cosseno de θ dθ. Reescrevendo aí, vou juntar esses termos do 3, 3 ao cubo, com esse 3 aqui, 3 à quarta, tá? Aí temos aqui o seno ao cubo de θ. Aqui esse 9 a gente põe em evidência dentro da raiz. Aí vai ficar 1 menos seno ao quadrado. 1 menos seno ao quadrado é o cosseno ao quadrado de θ, vezes o cosseno de θ dθ. Reescrevendo ainda, vamos ter aqui a raiz quadrada de 9 dá 3, que multiplica esse 3 à quarta, fica 3 à quinta. Aí vamos ter o seno ao cubo de θ. Aqui o cosseno ao quadrado vai simplificar com a raiz, fica cosseno de θ, vezes o cosseno de fora, fica cosseno ao quadrado de θ dθ. Então, temos que fazer essa integral aí. E temos aqui multiplicação de função seno e cosseno, e uma das potências é ímpar. Então, para resolver, eu pego esse termo da potência ímpar e separo um termo dele, tornando o restante potência par. Então, a gente pode reescrever como sendo 3 à quinta sai da integral, constante está multiplicando. Esse seno ao cubo eu vou escrever como seno ao quadrado, porque eu retirei um termo do seno, foi o que sobrou. Aí cosseno ao quadrado de θ, o termo que eu tirei, seno de θ, eu escrevo aqui no final, dθ. Agora esse termo do seno ao quadrado, eu vou trocar pela relação, né? 3 à quinta integral. Seno ao quadrado é a mesma coisa que 1 menos o cosseno ao quadrado de θ, porque seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado é igual a 1.
isolando o seno ao quadrado, a gente chega nessa relação. Vezes o cosseno ao quadrado de θ, seno de θ, dθ. Agora eu vou utilizar a regra da substituição para resolver essa integral. Vou chamar de u a função cosseno de θ. Vou derivar dos dois lados, derivada de u da du, derivada do cosseno de θ fica menos seno de θ dθ. Ali eu tenho o seno de θ dθ, que era o termo que eu separei. O menos eu vou jogar para o lado do du. Então, menos du fica igual ao seno de θ dθ. Então, minha integral vai ficar 3/5 integral de 1 menos, onde era o cosseno, vou escrever u ao quadrado, vezes, onde era o cosseno, vou escrever u ao quadrado, e onde era o seno de θ dθ, eu vou escrever u menos du. Então, vou distribuir esse menos e esse u ao quadrado aqui dentro. Eu vou ter 3/5 integral. Esse u aqui vai ficar u à quarta, o quadrado vezes o quadrado, com o menos de fora mais. E aqui fica menos u quadrado. Du. Então, integrando, eu vou ter 3/5, que multiplica u à quarta, fica u à quinta sobre 5. E o quadrado integrando fica u à terceira sobre 3, mais constante. Reescrevendo aí na variável, fica 3/5, que multiplica o u, eu chamei cosseno de θ, então cosseno à quinta de θ, aí sobre 5, menos o cosseno ao cubo de θ sobre 3, mais uma constante. Só que a variável original é o x, né? A gente tem que encontrar aí quem é o cosseno de θ. O cosseno de θ é o quê? O cateto adjacente sobre a hipotenusa. Cateto adjacente, a gente tem aqui, ó, no triângulo que a gente montou, é a raiz quadrada de 9 menos x quadrado. E a hipotenusa é o 3. Então, a gente pode reescrever 3/5. Aí vai ficar 1/5 aqui. Aí a gente vai substituir aqui, raiz quadrada de 9 menos x quadrado sobre 3. Tudo isso daqui elevado à quinta, menos, aqui temos 1/3 da raiz quadrada de 9 menos x quadrado sobre 3. Tudo isso elevado ao cubo, mais a constante. Então, aqui, esse 3/5 vai simplificar com esse 3/5 de fora, multiplicando. Essa raiz a gente escreve como meio, elevado à quinta. A gente pode escrever 9 menos x quadrado, meio vezes 5, fica 5 sobre 2. 3/5 cortou aqui, com a multiplicação, sobrou só sobre 5. Aqui, menos. Aqui fica 3 à terceira, com 3 à quarta. Com 3/5 aqui, corta a quinta, sobra 3. Então, multiplicado por 3. A raiz aqui quadrada fica elevada a meio, que multiplica por 3 ali. Então, fica elevado a 3 meio. Então, 9 menos x quadrado, elevado a 3 meios, mais constante. Esse é o resultado dessa integral. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!